Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Esse aqui é o Segura Trade, o canal sobre análise de mercado, análise técnica. Meu nome é Sandro, sou analista técnico e estou aqui para falar com vocês sobre análise técnica. Hoje eu vou ensinar vocês como que eu faço para analisar diversos ativos, às vezes 40, 50 ativos ao mesmo tempo, sempre pegando o melhor de cada um deles, tá? E economizando meu tempo, eu não preciso ficar olhando o mercado o tempo todo, não preciso ficar olhando todo dia para o mercado. É uma coisa que acho que vai ser muito útil para você que trabalha, que não tem tempo, tá? Eu recomendaria que você não gaste mais do que 1 hora por dia analisando o mercado, não é necessário mais do que isso, tá? E a técnica que eu vou passar aqui é uma técnica muito simples, tá? Que vai poupar muito do seu tempo, tá, pessoal? Mercado, ele não é todo lugar que ele é confiável. Você repara o seguinte, por exemplo, eu gosto muito de criptomoedas. As criptomoedas, elas possuem uma volatilidade enorme. Elas oscilam demais, tá? Isso é uma desvantagem do mercado, tá? Você for entrar tiver uma estratégia de rompimento de figura, de triângulo, ou não sei, ou de estratégia de rompimento de reta de suporte, resistência, você vai reparar que você vai ter muita tentativa com muito erro dentro de criptomoedas, tá? Então, você percebe que você gasta muita energia para pouco retorno, de modo geral, tá? No entanto, o que eu faço? Existem regiões dentro do gráfico, existem algumas regiões interessantes dentro do gráfico, onde você vai reparar que a volatilidade é menor. Não é bem que a volatilidade é menor, mas são regiões onde a volatilidade, a chance de você cometer erros, ela é bem reduzida, tá? Onde são essas regiões? Eu chamo essas regiões de níveis-chave, tá? São, por exemplo, topos históricos, fundos históricos, níveis importantes de reversão, níveis onde o preço fez grandes movimentos de reversão, e alguns suportes e resistência que, como nós vamos ver aqui, são regiões onde o preço respeita, o preço ele tem uma tendência forte a respeitar, tá? Então o que eu faço aqui? As minhas análises são sempre assim, eu sempre estou procurando essas regiões, sempre estou procurando os níveis onde o preço vai ter um comportamento muito específico, muito simples, muito de fácil predição. E eu só vou operar nessas regiões, eu só vou operar onde é melhor, digamos assim. Eu vou pegar o gráfico, né? Tem todo um movimento de preços ali no gráfico. Eu vou excluir aquelas regiões onde a oscilação é enorme, onde é muito difícil de entender, e eu só vou operar quando aquele preço daqueles ativos estiver naquelas regiões. Então vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico. Eu vou olhar um pouco com vocês uma região dessas. Por exemplo, vamos olhar Algor, tá? Onde é que aqui em Algor eu poderia operar? Onde é que seria interessante para mim? Por exemplo, reparem que nós temos esse fundo aqui, ó. Essa região de fundo aqui. Essa seria uma região interessante. Repara que todas as vezes que o preço chega nessa região, ele respeita bastante, ó. Ele tem um respeito muito grande para essa região. O preço chega aqui e reverte, chega aqui e reverte. Chegou aqui e reverteu, chegou aqui e reverteu. Opa, é uma zona interessante. Repara aqui no meio, ó, aqui no meio é muito confuso. O preço oscila demais aqui. Como é que eu vou botar um ponto de stop aqui? Eu até vou encontrar uma zona interessante de stop, de repente num tempo gráfico menor. Mas num tempo gráfico menor eu vou gastar muita energia, eu vou ficar prestando muita atenção no gráfico. Então eu não quero isso. Eu quero operar onde é bom, na nata. Então vamos limpar aqui, ó. Então uma zona importante aqui que eu ficaria de olho é o quê? Essa região aqui no fundo.
Outra zona interessante, vou mostrar para vocês, uma zona onde aconteceu grandes reversões do passado. Onde seria uma zona dessa? Olha aqui, ó, olha esse topo aqui. Olha esse fundo e olha esse topo. Ó, já tracei duas regiões interessantes para eu prestar atenção. Aqui é uma boa zona para eu vender. Aqui é uma boa zona para uma venda. E aqui é uma boa zona para compra. Isso aqui eu nem sei se algo dá para vender, não sei. Acho que não tem nem isso, acho que isso nem é possível, talvez. Vamos ver mais uma aqui. Bom, Bitcoin Cash. Bom, Bitcoin Cash a gente tem uma zona muito importante aqui. Boa para venda, ó. Olha esse fundo. Repara que ele respeita bem esse fundo. Tá? Uma boa zona para outra zona. Olha esse fundo aqui com esses topos aqui, ó. Repara, pessoal, como essa zona foi a pontinha do movimento, a pontinha de vários movimentos, tá? O preço chega ali e ele reverte. É uma tendência natural do preço, tá? Vamos ver mais um aqui. Vamos ver outro aqui. Vamos analisar Ethereum. Olha, pessoal, olha o que a gente tem aqui, ó. Nós temos essa zona aqui, ó, que eu estou olhando no diário. Olha, essa é uma zona importante a beça, ó. Olha o quanto de toque importante que nós tivemos nessa zona aqui, ó. O preço está se rodando aqui. É uma boa zona para compra ou para venda. E depende do que o gráfico vai me dizer, mas eu só vou operar nessa região, não vou operar fora dessa região. Olha essa região aqui, ó. Vamos ver o que temos de topo aqui, ó. Ó, nós tivemos um grande movimento aqui. Tivemos um outro grande movimento aqui em cima. E outro movimento aqui em cima, ó. São nessas regiões que eu vou tentar operar, tá? E aí, o que eu vou fazer, pessoal? Qual é o segredo aqui? Por exemplo, o preço passa 90% do tempo fora dessa região. Dessas regiões, tá? Dessas regiões de suporte e resistência. Então, o que eu faço? Eu pego e eu vou escaneando todos os ativos do mercado. Isso aí ao longo dos dias, eu não tenho pressa. Eu olho traço essas regiões de suporte e resistência. E aí eu vou para o outro, traço regiões de suporte e resistência, esses níveis importantes, tá? Como eu falei, são topos históricos, níveis importantes de reversão, níveis onde nós percebemos que o preço respeita muito, o preço bate ali e volta, ou por cima ou por baixo. Tipo, é uma resistência muito boa que reverte, e depois é um suporte muito bom que reverte. Nessas regiões, eu pego e eu traço meus alarmes. Eu vou traçando vários alarmes. Tracei um alarme em cada uma dessas regiões, tá? Se vocês quiserem, vocês podem baixar o Tab Trader. É um aplicativo que eu uso para marcar. O próprio TradingView, ele também tem essa função de armazenar alarme. Ele manda mensagem pro meu celular, tá? E aí eu vou marquei tudo. O que eu faço? Vou pro próximo gráfico, ó. Por exemplo, IOTA, eu venho aqui, ó, e eu marco zonas de suporte, resistência, reversões, níveis históricos importantes, marco de novo, vou para o próximo. E vou marcando tudo. Geralmente eu já marco e eu até posto no TradingView. Se vocês quiserem me seguir no TradingView, vou deixar o link aqui embaixo. E aí eu vou marcando tudo. E você repara que essas zonas, elas vão se acumulando. E aí, quando um desses ativos chega nessas zonas, tá? Eu passo a prestar atenção nessas zonas. Eu não fico olhando o mercado de diversas moedas. Eu não perco esse meu tempo, tá? E aí o que acontece? Eu tô sempre com bons ativos em boas zonas, entendeu? E eu vou aproveitando essas oportunidades que vão surgindo,
sem gastar muito do meu tempo, sem ficar escaneando vários ativos. E o que é melhor, eu não preciso ficar olhando o gráfico toda hora, eu posso olhar apenas o gráfico diário rapidamente, né? E vai me poupando tempo. Uma análise que eu fiz 15 dias atrás, ou 2 meses atrás, 3 meses atrás, ela continua sendo válida, porque o meu relógio, meu celular avisa, olha, está numa região interessante. Aí eu venho, olho o gráfico e eu analiso o preço apenas naquela região que eu sei que é uma boa zona, entendeu? Eu não fico gastando muito meu tempo, entendeu? E assim, uma coisa que eu vou falar, quais são as vantagens dessas zonas de suporte, de topo histórico, fundo histórico? São 3 vantagens que eu vou passar para vocês. Essas zonas costumam ser o início de grandes movimentos, ou seja, o preço a partir dali costuma fazer grandes movimentos, tá? Então eu vou fazer operações mais longas, de mais longo prazo e com bastante lucrativas. Eu vou ter, ou seja, eu tenho menos oportunidades, né, como essa, só que assim, são poucas oportunidades por ativo, mas como eu olho 90 ativos, você sempre vai ter um ativo que vai estar numa zona boa, sempre vai ter alguma coisa num lugar bom, tá? E como são boas regiões de suporte e resistência, são ótimas regiões para eu colocar meus stops. Então, geralmente eu costumo ter uma excelente razão lucro-prejuízo. Isso é outra coisa importante, tá? Então vamos lá. São regiões que costumam ser o início de grandes movimentos, regiões onde eu consigo achar uma ótima razão lucro-prejuízo, e terceiro, são regiões fáceis de se identificar. O que eu quero dizer? Eu não preciso gastar muito tempo olhando o mercado para perceber que eu tenho uma boa zona de suporte e resistência ali, tá? Eu gasto 3 minutos olhando, 5 minutos, traço ali as regiões e marco no celular, marco no Tab Trader, no meu alarme, e pronto, bola para frente, tá? As posições. Aí que eu acho que tem um pouquinho mais de... Você precisa ter um pouco mais de perspicácia, assim, você tem que ser um pouco mais inteligente. Tem a maneira mais fácil que eu recomendo é reversões de candlestick em tempos grandes. Eu olho o diário, tá? Eu recomendo a vocês usar o gráfico diário. Uma reversão no gráfico diário costuma significar muita coisa. Então, acontece que geralmente com criptomoedas, reversões do gráfico diário costumam ser reversões onde você vai ter um stop muito longo, tá? Mas isso não é um problema. Se o teu objetivo está grande, você vai ter ótimos lucros do mesmo jeito, tá? O teu lucro compensa essa desvantagem do stop. Eu acho que essa lição que eu tinha aqui, tem mais coisa para ensinar, por exemplo, ideias de reversão, indicadores interessantes que eu uso para poder verificar se o preço vai realmente reverter ou não. Mas acho que a mensagem aqui é essa, tá? Você pode fazer como eu faço, você pode usar os níveis chaves, tá, como ótimas zonas para serem monitoradas. E assim você monitora muitos ativos e fica tranquilo. Você usa um pouco do seu tempo para fazer análise, o seu celular vai avisar, ó, ativo tal na zona tal, tá interessante, tá? E é isso aí. Pô, muito obrigado pela sua atenção, compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal, é um prazer ter vocês aqui comigo.